Muito boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Aqui é o Patrício. Esse é o quarto episódio do Sessão Brainstorming. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para falar sobre meditação e sobre alguns outros pontos a respeito disso. Estou com um colega psicólogo, que é o Regis Lisboa, e vai conversar aqui com a gente, trocar uma ideia sobre coisas bem legais. Regis, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo aqui a esse humilde podcast. Olá, Patrício. Boa tarde. Para o pessoal que está ouvindo aí, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Obrigado pelo convite e fico bem feliz de poder estar participando, te reencontrando, né, através desse encontro online. E vamos lá, vamos ver o que nos espera para hoje. Maravilha, vamos lá. Olha, eu vou fazer uma pequena fala aqui a respeito de como que eu conheci o Regis e como que esse tema ficou relevante para mim. Eu ainda estava em graduação, terminando minha graduação em psicologia aqui em Sinop, e o Regis veio para fazer uma das palestras de um congresso que a gente organizou. E nessa época eu não botava muita fé nessa coisa de meditação. Fui assistir a palestra dele porque a gente estava organizando, então eu falei, vamos ver como é que é, né? E foi uma coisa muito surpreendente. Tanto é que depois disso mantive contato com o Regis e fui atrás de bastante informação sobre o assunto, trouxe a prática para a minha vida, né? E vi o quanto pode ser legal a gente pelo menos conhecer um pouco sobre tudo isso. Então, Regis, conta um pouquinho pra gente como que isso entrou na sua vida, né? Essa questão do mindfulness, da meditação, como que isso virou uma prática para você e chegou ao lado profissional. Bom, na verdade, nessa época eu morava ainda em Curitiba, fazia atendimento clínico e trabalhava ainda com a linha do psicodrama, né? Só que eu fui sentindo que precisava de alguma coisa a mais e queria complementar um pouco melhor a questão do trabalho na clínica, mas eu estava buscando muito mesmo para o desenvolvimento pessoal. E essa questão da meditação sempre esteve presente na minha vida. Desde pequeno, assim, eu lia muito sobre, mas eu nunca tinha entrado numa prática profunda para realizá-lo. E aí, um belo dia, uma amiga minha lá de Curitiba, que estava morando em São Paulo já há um bom tempo, me falou dessa prática do mindfulness e que estava sendo aberto um curso de formação. Eu falei, poxa, bacana, né? Vamos ver então o que significa isso. E acabei daí me inscrevendo, passei ainda uns 3 meses procurando na internet, descobri um aplicativo chamado Headspace, que eu comecei a fazer essas práticas antecipadas antes de começar essa graduação no Mindfulness. Daí, a partir disso, em 2015, eu iniciei nesse caminho do Mindfulness. E foi daí quando eu tive esse contato mais profundo dessa prática interessante aí. Certo. Muito bom. E o Mindfulness, como é que a gente pode definir o Mindfulness? Para quem nunca ouviu falar ou não conhece bem, como é que a gente poderia trazer uma definição prática para isso? Bom, o Mindfulness, ele realmente é uma prática meditativa e ele significa, na palavra Pali, né, atenção plena. A tradução dele, basicamente, é atenção plena, estado pleno de consciência. Então, ele é um estado mental que você, através da prática, da técnica, desenvolve para você. Certo. É um tipo de meditação, então, a gente poderia dizer também. Ele é uma prática meditativa, ele tem um diferencial da meditação, né? Certo. A meditação, ela tem um cunho muito mais de aprofundamento interno, né, através, por exemplo, existe uma chamada Vipassana, que é uma meditação da Índia, né, aquela que o Buda desenvolveu, Siddhartha Gautama. Então, ele tem o intuito de se aprofundar em si mesmo, nessa busca interior. O Mindfulness, ao contrário não, em paralelo, ele funciona como um estado onde você permanece atento no momento presente. Então, ele mantém você em estado de atenção, diferente da meditação, que é um aprofundar mais interno. Certo. Então, é uma prática meditativa.
É uma prática meditativa. Isso. E como que é um pouco assim da história dessa prática? Ela é uma prática só da psicologia, né? Já que somos psicólogos aqui falando, mas talvez alguém que esteja escutando não é. De onde isso vem, mais ou menos? Então, o mindfulness, ele surgiu com esse termo, cunhado mindfulness, na década de 70, né, através de John Kabat-Zinn, onde eles estavam desenvolvendo um centro de referência lá de tratamento de estresse, o estudo em cima das práticas de meditação, né, que vem do budismo, e eles acabaram desenvolvendo junto, né, fazendo muita prática, desenvolvendo essa técnica baseado nesse patamar do budismo. E então surgiu na década de 70 e eles desenvolveram um protocolo, né, que é o MBRS, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, que trabalhava justamente na proposta de lidar com o estresse, lidar com a ansiedade, e a partir daí eles começaram esse estudo profundo e trouxeram à tona a questão do mindfulness, né, desse termo de mindfulness. Certo. E hoje, na sua prática, é só o mindfulness que você pratica ou você trabalha com outras vertentes de meditação? Pessoalmente, eu já tive a experiência de fazer a prática do Vipassana, que é a meditação profunda, né? Mas em matéria de trabalho e no meu dia a dia, porque o Vipassana você tem que fazer uma prática de 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde. Então, como eu estava nesse tempo atribulado de mudanças, assim, né, vindo para João Pessoa, saindo do Paraná, aí eu acabei perdendo esse embalo, mas mantive a questão do mindfulness. Então, o mindfulness eu tenho a prática diária, né, 2 vezes por dia, às vezes, até 3 vezes por dia, com a prática formal. Certo, muito legal. Hoje, assim, que tipo de referência uma pessoa que tem interesse em práticas meditativas, seja em qualquer uma dessas duas ou talvez alguma outra, onde que eu posso encontrar um referencial para começar a compreender um pouquinho melhor sobre como tudo isso funciona? Eu acho que um ponto importante é a pessoa saber o que ela quer buscar com isso, né? Porque existem várias vertentes de práticas de meditação, práticas meditativas. Então vai depender muito do que ela está buscando para a vida dela. Se for um caminho voltado mais para lidar com esses estresses de momento, né, da nossa vida agitada urbana, o mindfulness é um caminho fantástico para poder aprender a lidar com isso. Se ela busca coisas mais profundas, de autoconhecimento, aí um Vipassana, tem o Zazen, que também é uma prática que você encontra em templos budistas, tem também dança circular sagrada, tem o Kriya Yoga, tem o yoga em si, né, o The Rose Method, que existe em umas práticas de meditação e também desenvolvimento corporal. Então vai depender muito do que ela está buscando para si. Certo. E assim, existe alguma restrição para a prática, vamos dizer assim, por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente não tem muitos instrutores, o acesso a pessoas que já têm um aprofundamento nessas práticas às vezes pode ser um pouco restrito. Nesses casos, existe alguma restrição da pessoa começar a fazer isso sozinha? Dá para buscar em vídeos na internet, alguma coisa assim? Eu acredito que pela prática do mindfulness você pode iniciar o trabalho sozinho, né? Existe uma vasta literatura já a respeito de práticas meditativas. Existem alguns livros já na internet que você pode procurar sobre o mindfulness, que ele é um guia prático para você iniciar ela, e tem até CDs para você poder ouvir. Não há tanta necessidade assim de um orientador. Claro que com um orientador fica uma prática muito mais bacana, porque você pode trocar daí informações e entender melhor como você está fazendo a evolução no seu dia a dia dentro da prática. Não é necessário, né, você ter um instrutor, mas às vezes vale a pena para poder iniciar a prática, para você ter uma consistência na prática. Às vezes é bem bacana você ter um instrutor. Certo. Qual que é a dificuldade mais frequente que as pessoas encontram, Regis? A começar com as práticas meditativas? Eu acho que a maior dificuldade é a mudança de hábito, Uhum. porque a prática meditativa ela é como uma alimentação, você precisa realizar ela todos os dias.
né, regrado. Você todo dia levanta e toma o café da manhã mais ou menos no mesmo horário. Almoça também mais ou menos no mesmo horário. Janta. Então, esses hábitos fazem com que você mantenha uma frequência de ações para poder alimentar o seu corpo. A prática meditativa de mindfulness tem a mesma função. É você criar uma regularidade diária para poder construir esse hábito. Essa é a parte mais difícil, porque é algo que você não está habituado, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é esse processo de implementar a prática no seu dia a dia. E depois disso, existe a questão de você sentar na postura, que também às vezes pode gerar algum desconforto físico. E, por terceiro, a maior dificuldade é você começar a perceber o barulho mental que você possui dentro da sua mente. E esse daí é uma coisa também que acaba gerando, às vezes, desconfortos e até fazendo com que a pessoa desista da prática por não entender que esse é um processo natural. Certo. Como que a gente poderia entender esse barulho mental? São os pensamentos, são os sentimentos e emoções? Isso, geralmente começa o entendimento quando você inicia a prática diária e busca silenciar o seu corpo, a mente vai se tornar completamente evidente. Principalmente no campo do pensamento, né? Quando você está ali sentado, observando a sua respiração, que o mindfulness tem essa base, né, essa âncora, que é a observação da sua respiração. Então, quando você volta a sua consciência para ela, você começa a perceber o movimento dos pensamentos. Então, eles vão vir realmente para cima de você com maior intensidade, com maior barulho mental. Somado a eles, as emoções, né? Que elas estão intimamente vinculadas com os pensamentos, que é quando fazem o movimento de te tirar a sua atenção. Né? Um exemplo é, por exemplo, você está lá deitado na cama, está praticamente quase dormindo, super cansado, surge um pensamento relacionado ao seu trabalho. Aquele pensamento vai gerar uma emoção e aquilo pode te despertar no seu momento de sono. E na prática de meditação é a mesma coisa. O pensamento tende a tirar você da sua observação e fazer com que você vá vagando, né, concatenando pensamento em pensamento. Quando você vê, você já saiu do momento, né, que você estava vivenciando. Certo. E qual que é vamos dizer assim, o caminho para a gente canalizar esse pensamento? Seria essa palavra, canalizar os pensamentos de uma outra maneira, ou seria realmente tentar silenciar aquilo que vem à mente nesse momento? Eu acho assim, o primeiro de tudo é você evitar entrar em confronto, né, com os pensamentos, tentar expulsá-los, tentar negá-los. Porque quanto mais você fizer isso, mais essa força contra, mais eles vão se tornar intensos para você. Então a proposta, como a gente fala, né, na hora da prática, é você deixar eles passarem. O que é isso, né? É você não se apegar ao pensamento, é você apenas observar ele chegar e não deixar ele se envolver com as suas emoções e deixar ele sair. Tem uma técnica muito legal que você pode fazer, que é a do oi, obrigado, tchau. Né? Se você está tendo essa dificuldade com o pensamento, você pode perceber assim, chegou um pensamento naquele momento que você está concentrado em algo. Ele se apresenta, você fala, olá, pensamento, tudo bom? Ou seja, você identifica que esse pensamento está ali. Aí, no segundo momento, você agradece, né, por ele estar, né, obrigado pensamento, para dizer que você identificou e que está grato por ele chegar ali. E no terceiro momento, tchau pensamento, né? Ou seja, você não precisa ficar aqui nesse momento, eu já te reconheci. Porque os pensamentos, eles funcionam muito assim, eles se alimentam dessa energia, né, das nossas emoções. Então, esse é o ponto de sobrevivência, por isso que eles sempre permanecem aqui, por isso que eles sempre ficam martelando na mente da gente. Então, quanto mais a gente briga, pior fica. Então, a proposta é que você não force, não negue esses pensamentos e deixem eles passar. É difícil entender nesse momento, né, como que é esse funcionamento de deixar passar o pensamento, mas à medida que você começa a fazer as práticas, isso vai se tornando mais claro na ação. Ok, bem legal. Então, a gente poderia dizer que esse choque com todo esse barulho mental, né, seria uma das maiores dificuldades que a gente encontra para iniciar essas práticas. Exato, exato. É o que mais cria
verdade, né? Uhum. E no Mindfulness, além da, por exemplo, o que eu mais tive contato hoje, na prática que eu tenho feito, desde que eu conheci, foi a técnica de você silenciar e tudo mais. Tem aquela técnica dos 3 minutos, que é bem legal quando você está com pouco tempo, né? Sim, Mas o Mindfulness tem outras técnicas também. isso. Tem outras E técnicas. que mais que a gente teria de técnicas assim que são interessantes, principalmente no dia a dia, para as pessoas iniciarem algum tipo de prática? Então, é separado em dois momentos, né? As práticas formais e as práticas informais. As práticas formais é aquela que você busca sempre sentar no mesmo horário e sempre fazer o que está sendo conduzido, né? Então, a primeira prática formal e básica é essa dos 3 minutos, no qual você menciona, que é onde, à medida que o tempo vai passando e você vai se sentindo confortável, você pode ampliar o tempo dessas práticas, né? De 3 para 5, 5 para 7, 7 para 10, 10 para 15 e de 15 para 20. Eu acho que 20 minutos diários seria o ideal para você estar criando um bom hábito e trazendo bons resultados a médio e longo prazo. Temos a prática do escaneamento corporal, o body scan, que é onde você deita e vai fazendo um escaneamento desde a ponta dos pés ou iniciando na ponta da cabeça, observando todo o seu corpo ponto a ponto, né? Essa é uma segunda técnica. Tem uma terceira que é chamada prática da compaixão, que é onde você cria uma prática para estar ampliando essa forma de observar o outro na sua vida, né? Ele faz com que você crie essa empatia, essa compaixão para o outro através, né, da técnica, do direcionamento, e que traz bastante resultados para as pessoas que sofrem muito com raiva, angústia, decepção, precisam perdoar alguém. Deixa eu ver, tem mais alguma técnica? Ah, sim. Temos também a Walking Mindfulness, né? Mindfulness caminhando, que é uma técnica onde você, em silêncio, você pode fazer ela de olhos fechados, caso você queira, esteja acostumado com o ambiente à sua volta, ou de olhos abertos, onde você vai fazer uma caminhada lenta e observar todos os pontos do seu corpo, inclusive a sua meditação, a sua respiração, na verdade. Então, essa é uma boa prática para você observar o andamento e o estado do seu corpo. Então, eu acredito que são essas aí as práticas básicas formais. E existem as práticas informais, que é onde você consegue construir e colocar elas no seu dia a dia. São práticas que até às vezes podem facilitar você estar implementando elas primeiro do que uma prática formal. Uma das práticas interessantes, e que eu gostei muito, que para mim foi muito forte assim, a mudança, é a prática de você estar lavando a louça, por exemplo. Eu tinha uma dificuldade muito grande com a questão de lavar louça, assim, uma preguiça gigantesca, né? E eu comecei a implementar essa prática informal. Então, toda vez que eu fosse lavar a louça, eu criava o rito, né? Ou seja, observava como é que estava toda aquela louça na minha frente, eu separava todos os pratos, talheres, né, num canto, fazia essa organização, aí ligava a água, deixava a água correr um pouco na minha mão, pegava o sabão ou o detergente, passava, e tudo isso fazendo essa observação, sentindo a água na mão, sentindo passar o sabão na bucha, pegando prato por prato, talher por talher, tudo em silêncio, tudo fazendo com que a consciência estivesse presa, né, focada, fazendo essa lavagem de louça. Por um tempo depois, começou a ficar normal essa prática para mim, ou seja, aquilo que me incomodava antes, que era lavar a louça, se tornou algo prazeroso em um momento de prática, né? Então tem essa forma de você fazer como uma prática informal. O banho é um outro exemplo, né? Ou seja, você chegar no banho, ligar, é como se fosse a transição de todo o dia que você viveu para aquele momento, ou seja, você desconectar-se do tempo passado que já foi e focar no presente, que é tomar o seu banho, né? Entrar embaixo da água, deixar correr e molhar o seu corpo como um todo,
daí pegar o sabão ou a bucha, saboar todo o seu corpo, tirar o sabão, né, lavar o cabelo. Então, fazendo essas observações desses detalhes naquele momento, focando nessa atividade, faz com que você vá fazendo essa mudança de distância entre o pensamento e o corpo, inclusive no momento presente. Então, a prática informal ela pode ser aplicada para várias outras coisas também, né? Então, você pode pegar a base, que é observar algo, e transmitir para aquele momento que você está trabalhando, fazendo uma atividade física, caminhando, nadando, enfim. Bom, dá para a pessoa diversificar aí ao longo do dia em algumas das suas atividades. Exato. Bom, a gente tem geralmente uma ideia superficial de que a meditação ela sempre tem a intenção de te afastar um pouco do que está acontecendo no momento, até de você mesmo. Tem algum fundamento isso, ou isso é um senso comum que se passa talvez através das coisas que a gente vê em mídia, essas coisas? Na verdade, a prática meditativa do Mindfulness, ela faz um movimento de você ampliar a observação de si mesmo no momento presente. Então, ela constrói uma ponte onde você vai conseguir perceber no momento presente tudo o que acontece com você. Essa ideia de vou fazer meditação para poder esquecer as coisas, para não pensar mais, isso é mito, né? Eu acho que essa construção cultural que a gente teve, né, de só olhar para o lado de fora, olhar as coisas que existem no mundo e esquecer de olhar para dentro de si, causou esse afastamento de nós por nós mesmos, fazendo com que a gente perca as nossas mais finas percepções, seja um vento batendo na cara, seja você experimentando uma alimentação com maior qualidade, sabe? Então ela faz justamente o movimento ao contrário, ela faz com que você se perceba muito mais no momento que você está vivendo a sua vida. Claro que isso, no primeiro momento, é muito difícil, porque você começa a perceber coisas e situações difíceis que você vivencia, né, as dores, por exemplo, a dificuldade de respirar. Então, ela amplia essas percepções, mas à medida do momento que você vai incorporando a prática no seu dia a dia, você vai vendo que essas percepções são muito importantes até para você conseguir entender melhor o funcionamento do seu corpo, da sua vida e como você está nesse momento. Legal. Eu me veio até à mente aqui que eu me recordei que depois de alguns meses que eu tinha iniciado a prática, eu comecei a notar uma agressividade que eu tinha com o próprio corpo que eu não tinha percebido. Por exemplo, você reage a um mosquito que pousa em você e bate, ou se Sim, coça com uma força muito maior do que você precisava, né? sim. E a gente não tem nem noção, às vezes, de que está acontecendo, de que estamos reagindo dessa maneira a muita coisa, né? Isso, você falou uma coisa super importante agora, que é reagindo. E é isso que acontece com relação aos comportamentos automáticos que a gente adquire ao longo da nossa vida. A gente apenas reage às situações. É o ímpeto, é o furor, é quando aquela pessoa perde a cabeça, né? Então, a prática de mindfulness, ela vai promover você a observar todo esse movimento antes de você reagir. Então, seja numa discussão com a namorada, por exemplo, ela está me ouvindo aqui agora, né? Um beijão para você, Érica Maurão. Faz com que você perceba o momento que aquilo desestrutura o seu interior, mexe com a sua emoção e vai vir à tona. Então você percebe o movimento do pensamento chegando, fazendo esse pensamento na sua emoção e trazendo aquilo do fundo para você esbravejar. Então, nesse momento você tem a possibilidade de parar esse movimento no meio do caminho, ou seja, o pensamento não vai atingir a sua emoção. Aí você consegue ter um autocontrole, uma autorregulação das suas emoções muito maior, né? Deixando de reagir a todas as coisas, a todos os estímulos que tem no ambiente, né? Sejam pessoas, sejam coisas, músicas, né? É isso. Certo. Muito bom.
Regis, eu percebi assim que muita gente envolvida com mindfulness, no Brasil pelo menos, são psicólogos, né? Outros profissionais, além da psicologia, conseguem fazer uma formação, por exemplo, se eles tiverem interesse. Olha, no começo, quando eu fiz a minha formação, e o meu foi uma das primeiras turmas, né, de formação da Unifesp, lá em São Paulo, tinham vários profissionais da área da saúde, assim, então tinham dentistas, tinham fisioterapeutas, os psicólogos, médicos, psiquiatras, então, bem voltado para esse pessoal da área da saúde. E tinha outras pessoas que eram completamente fora, assim, fora não, né? Mas, tipo, tinha uma matemática, tinha uma pedagoga. Eu não sei hoje como está, se continua sendo voltado só, né, se continua sendo aberto assim, mas eu acho que eles têm uma preferência mesmo para quem já trabalha na área da saúde. Certo. Sim, tem bastante psicólogos que estão trabalhando, né? Uhum. E, bom, existe uma idade para começar a meditar ou isso é independente de idade? Olha, não há uma idade específica para você começar a praticar. O que eu digo é, quanto antes você iniciar, melhor vai ser para a sua vida. O Mindfulness tem uma proposta também para as idades dos pequenos, né, para as crianças. Tem várias pessoas no nosso país que estão trabalhando e iniciando a criançada nessa prática do Mindfulness, porque daí se constrói um ser muito mais perceptivo, né, para as situações que estão envolvendo, trazendo e eliminando não, mas reduzindo ao máximo essa ansiedade que as crianças estão hoje. Então, não existe uma idade, né, para você começar, mas quanto antes você iniciar a sua vida, melhor, porque eu acho que a prática meditativa, a meditação em si, são ferramentas, né, são tecnologias humanas importantíssimos para o desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que, como a psicologia é essencial para as pessoas hoje em dia, a prática de meditação, a prática meditativa também é para o desenvolvimento pessoal. É uma ferramenta excelente para fazer esse autoconhecimento se tornar maior e menos sofrido no nosso dia a dia, com as nossas rotinas e vida. Certo. Dentro da psicologia, existem direcionamentos assim para determinada patologia? A gente vai lá e encaixa a prática do mindfulness? Olha, existe já uns trabalhos sendo realizados já há um bom tempo com depressão, ansiedade, com adicções, né, vícios. Também trabalha-se com transtornos alimentares, transtornos obsessivos, transtornos da personalidade. É importante ressaltar que algumas patologias têm que ter um cuidado extremo em estar trabalhando com a prática de mindfulness, porque pode causar alguns gatilhos que podem afetar bastante, né, a pessoa, e se ela não estiver preparada para ajudar, né, pode até causar, às vezes, em algumas situações, algum surto, dependendo do que você está tratando, né, principalmente com esquizofrenia. Então, não é muito recomendado tratar a esquizofrenia, mas essas outras patologias já vêm sendo tratadas há um bom tempo. Qual que é a ligação que a gente tem, ou na realidade que dá para ficar bem claro, né, que não existe do mindfulness com práticas religiosas? Porque geralmente quando a gente imagina a meditação, a gente imagina algo voltado ou com alguma raiz e alguma vertente religiosa, né? Até o budismo já foi citado, né? Sim. Como que o mindfulness se desliga de tudo isso? Ou Na se liga, verdade, né? tem esse preconceito ainda, né, com relação ao budismo, né, porque ela é uma religião. E, na verdade, o mindfulness, nessa época mesmo, do John Kabat-Zinn, né, e seus colaboradores, eles usaram a base do budismo, que é essa base religiosa, e construíram um formato secular, assim, né, que é uma terapia que acaba tirando essa reminiscência religiosa, fazendo com que você construa em uma base sólida e científica o trabalho realizado com a prática. Então, o mindfulness se destoa nesse sentido só, em sair do contexto religioso e ficar puramente com as técnicas,
né, mais elaboradas para trabalhar nesse campo científico imensurável que é da prática em si, né? Então, por isso que ele se difere da questão do budismo religioso, apesar de descender, né, dessa vertente. Certo. Ele foi despido de algumas questões para ter um uso mais prático e com uma raiz mais científica, né? Com uma roupagem mais científica. Isso, exatamente. Legal. Isso aí, eu tava pensando assim, nesse momento que a gente passa hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? De pandemia, de isolamento. Você vê tanto o mindfulness quanto outras práticas de meditação como uma ferramenta útil para a gente estar passando com mais tranquilidade por tudo isso? Principalmente nesse momento agora que a gente está vivenciando, né? Ou seja, fomos pegos de surpresa com uma pandemia, aonde a questão do confinamento se tornou algo essencial e parte da vida, para não se adoecer. E isso pega muito as pessoas desprevenidas terem que mudar os seus hábitos anteriores e ficar nesse confinamento agora, nessa quarentena, né? E isso, com toda certeza, desperta uma ansiedade generalizada, é um desconforto muito grande, porque você está privado de fazer as coisas. E o interessante, vale ressaltar, para as pessoas começarem a entender realmente e sentirem como é você ficar privado, como é você ser cerceado das suas vontades, dos seus desejos e ter que ficar num confinamento. Certo. Um outro ponto, Regis, que eu acho que talvez venha de encontro a as práticas meditativas e ao mindfulness principalmente, é a nossa ligação com a tecnologia hoje, né? Então, você vê que as pessoas passam horas, eu tenho uma experiência pessoal que eu passei a monitorar o tempo que eu tenho de atividade no smartphone, por exemplo, e me surpreende bastante, porque eu não dava metade do tempo que eu consegui detectar por aqui. Então, você acha que ajuda a gente a começar a se desligar um pouco? Eu sei que para muita gente não tem como se desligar, porque tem a ver com trabalho. É uma ferramenta importante para a gente se aproximar de muitas pessoas, tanto é que a gente está aqui gravando esse podcast à distância, por intermédio de aplicativo, né? Então, tem suas utilidades, mas a gente vê um exagero em muitas pessoas. Ajudaria a gente a estar no controle de tudo isso também? Eu acredito muito que o excesso da tecnologia hoje, na medida que ela vem para auxiliar, né, encurtar distâncias, fazer com que as pessoas fiquem mais conectadas, também isso permite com que você saia um pouco da vida cotidiana, do seu dia a dia, de estar próximo, né, das pessoas perto de você. Então, eu acho que é importante a gente estar atento e tentar buscar de uma forma segura, consciente, assim, uma forma segura e consciente para entender que às vezes a tecnologia pode atrapalhar a vida da gente, né? Eu acho que quando a gente se desconecta um pouco da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia, do momento presente, vai causando algumas ansiedades, assim, porque você não consegue se desconectar e ficar, de certa forma, você fica viciado naquilo, né? Então, principalmente agora que a gente está na quarentena, há uma necessidade muito grande de você realmente ficar na tecnologia, e às vezes as pessoas podem usar isso para poder aliviar a sua ansiedade, mas com uma permanência muito grande, isso pode causar malefícios, né? Então, eu acho que quando a gente pratica o mindfulness, a gente entende quais são os limites que a gente pode vivenciar, o tempo que a gente pode permanecer e também detectar essa ansiedade, né, que pode causar na gente enquanto a gente está nessa tecnologia. Assim. Acho que a gente poderia dizer assim que esse excesso de tecnologia acaba afastando a gente do momento presente, né? Que é bem na contramão do que o mindfulness vai propor. Sim. Né? Então, acaba tendo aí muitas pessoas ansiosas ou tristes ou nervosas porque não conseguem observar muito bem, né? As próprias emoções ou as coisas que estão vivendo.
Porque gera esse distanciamento, né? Você joga toda a sua consciência e as suas emoções e as suas expectativas na tecnologia. É muito difícil porque, às vezes, a gente, com esse pensamento, acaba se voltando e acreditando que aquilo que você está vivenciando online é a realidade. E quando você sai dessa conexão, quando você se desconecta, há, muitas das vezes, essa sensação de vazio aqui do lado de fora. Eu acho que isso que causa um pouco você ficar adicto, né, à internet, porque você não sabe lidar mais com a realidade que está à sua volta, com as pessoas. Muitas vezes você acaba se distanciando socialmente, né? E eu acho que isso fica muito evidente agora, nesse período que a gente está passando, porque quando a gente faz o distanciamento social de uma forma natural, de uma forma espontânea, é uma coisa. Agora a gente está fazendo isso forçado e gera um outro impacto na vida da gente, porque você não tem o que fazer. Você tem que estar nesse processo. Então isso pode gerar muita ansiedade, porque daí você só tem a tecnologia para ser usada, né? Com certeza. Né? Então, acho que nesse sentido, o Mindfulness seria uma boa alternativa para as pessoas conseguirem se desvencilhar um pouco de todo esse meio tecnológico. Exato, porque faz com que você volte a se reconectar com o seu mundo interior, volte a se reconectar com os seus sentimentos, as suas emoções, perceba realmente essa intensidade e a turbulência que às vezes possa estar naquele momento, né? E quando você percebe essas emoções, quando você percebe esses pensamentos chegando, você tem a oportunidade de escolher se você vai entrar nisso ou não, né? Então, o Mindfulness permite que você amplie essa percepção do seu mundo interno e que você tenha um controle maior, né? Ele regula realmente esses princípios, assim. Então, eu acredito que o Mindfulness venha trazer grandes benefícios, né? Além da sua observação do mundo interno, do seu corpo físico também. Porque, às vezes, é muito engraçado, tem uma prática, aquela que eu mencionei, chamada Body Scan, que é o escaneamento corporal, e pela minha experiência de tempos realizando essa prática com as pessoas, eu observei o relato delas dizendo que elas não conseguiam perceber o pé, a canela, né? A coxa, a lombar, o peito, ou seja, as pessoas não conseguiam perceber o seu corpo como um todo, fisicamente. E olha o quanto a gente se distancia mesmo do nosso corpo. Se a gente não tem essa percepção do nosso corpo, acaba com que a gente fique suscetível a situações que incomodem e não perceba, ou pior, negue isso, né? As dores, por exemplo, nega a existência da dor e isso só piora. Então, quando você está fazendo a prática do Mindfulness, isso serve tanto para o físico quanto para o emocional. Realmente, essa questão do corporal realmente fica bem evidente na prática, né? Uma coisa que eu tive, assim, foi a questão de expressão do rosto. Era uma coisa que eu percebi que eu era bem desconectado, assim, de como que tava, quais músculos do rosto eu tava usando mais e que tipo de expressão eu tava fazendo. Acho que foi a coisa que mais me surpreendeu no escaneamento corporal, por exemplo. Pois é, você vê, ela gera uma percepção mais intensa, né, do que isso pode promover. E é muito interessante, eu acho que eu esqueci até de mencionar anteriormente, para além das enfermidades, né, das patologias ou sofrimentos psíquicos que as pessoas têm, o Mindfulness vem ajudar, há também estudos realizados na área da dor física, né, das patologias físicas. Mindfulness também esteve muito presente no tratamento de cardiopatias, né, trazendo consideravelmente uma melhora nessa percepção e no tratamento das cardiopatias. Também no tratamento de câncer, né, onde houve uma melhora da percepção da pessoa, né, porque eu acho que essa doença, o câncer, ele é muito pesado. Então, a pessoa tendo essa consciência de que você já está, porque uma das premissas do Mindfulness é a aceitação, não como resignação, mas uma aceitação de que aquilo está acontecendo e não há o que você fazer. Realizando o movimento da aceitação, você consegue melhorar consideravelmente o processo de cura,
né, o processo de tratamento, melhor dizendo. Então, houve um índice maior de melhoras no tratamento das pessoas, através, né, do tratamento de câncer, com a prática do mindfulness. Então, trabalha também, as dores crônicas, por exemplo, também são muito trabalhadas nessas questões. Então, o mindfulness é uma tecnologia humana muito interessante para poder lidar com isso. Com essa questão da dor, eu já ouvi um relato assim, não exatamente com mindfulness, mas uma pessoa já me relatou que foi a um retiro do Vipassana, se não me engano, e tinha uma dor nas costas muito constante, de um acidente de muitos anos já, e que através da meditação essa dor desapareceu. Ele falou assim que lá, quando foi orientado para ele meditar sobre essa dor, não deu muito crédito, mas depois do retiro todo, falou que nunca mais, já tem anos, e nunca mais voltou. É bem interessante você mencionar isso, porque o Vipassana, por ser uma meditação mesmo em si, e gerar esse aprofundamento, ela tem um caminho para se fazer muito legal. Por exemplo, o escaneamento corporal no Vipassana, ele é constante, né? Você tem 2 etapas que você faz na meditação Vipassana. Como ela é uma meditação de 1 hora, você inicia os primeiros 15, 20 minutos com a observação da respiração, que eles chamam de Anapana. Após, inicia o escaneamento corporal. E isso é realizado até o final da prática. E esse escaneamento corporal, ele permite você observar o estado do seu corpo, principalmente as tensões que eles geram, né, a tensão que o corpo possui, e aliviando essa tensão, deixando de pressioná-lo. Então, com relação à dor, é exatamente isso, né? Você observa aonde está localizado exatamente a sua dor, e à medida que você vai fazendo esse escaneamento corporal, ela vai se dissipando, né? Porque acredita-se que a gente é energia. Então, nada mais é do que um acúmulo de energia naquele local onde você vai fazendo essa liberação através desse escaneamento corporal. Parece mágico, né? Inacreditável, mas é exatamente isso que acontece. Por isso que eu acredito que a meditação atual, essa meditação antiga, ela retomou a sua visibilidade na nossa atualidade agora, justamente por conta disso, sabe? Por conta dessa eficácia que ela possui no momento tão difícil que a gente se encontra. Certo. E você acha que nós aqui ocidentais temos uma dificuldade muito grande ainda com a aceitação e prática das meditações no geral, assim? Sim, temos. Temos porque a gente não foi construído culturalmente com essa percepção do mundo interno, né? Diferente do oriental, que já cresce com as estruturas das religiões, que tem esse aspecto significativo da meditação em praticamente todas elas, a gente não teve esse processo. A gente foi criado e construído culturalmente nessa observação do externo, né? Do mundo lá fora. Então, a primeira dificuldade se encontra aí, dessa observação de si mesmo, né? Ou seja, você parar para olhar para si é muito difícil. E a segunda etapa é a disciplina. Também é uma forma muito difícil que a gente não possui na nossa cultura, né? Essa disciplina que o oriental possui de realizar as suas tarefas, né? O focar nas coisas. Então, essas são as 2 coisas mais difíceis da nossa cultura, né? Do Ocidente. Eu acho que é bem marcante, bastante gente que está ouvindo deve conseguir lembrar, quando teve aquele acidente dos meninos que ficaram presos, não me recordo do país agora, no Oriente lá, ficaram presos na caverna, e foi fotografado eles meditando lá dentro, né, para conseguirem passar por aquele momento e tudo mais. Isso que foi um auxílio bem interessante para eles. Sim, o professor deles, né, que estava com eles, promoveu esse tipo de situação justamente para quê? Para você poder economizar a sua energia vital. Porque quando você reduz a ansiedade, eu acho que a ansiedade é de umas situações que consomem muito a nossa energia vital. Então, você reduzindo a ansiedade, observando que naquele momento não existe o que você fazer, até cria uma clareza para você entender melhor a situação que você está ocorrendo.
né? Então, promoveu com que as crianças permanecessem num estado mais tranquilo para poder aguardar até o momento da saída. Então, você vê o quanto é importante mesmo, né, a prática meditativa e a meditação em si. Com certeza. Agora a gente associando assim, um lado mais positivo da tecnologia, né? É possível a gente fazer assim uma orientação de mindfulness através de WhatsApp, Skype, alguma coisa assim, algum tipo de videochamada, Regis? Com certeza, eu acho que, principalmente nessa onda tecnológica que a gente vivencia, é super possível você fazer orientações e práticas online. Porque é só ter um equipamento onde você possa ter, no mínimo, um áudio para outra pessoa estar ouvindo e seguir as suas orientações. Né? Um vídeo seria bacana, porque daí você pode mostrar as posturas que você fica, né, nas práticas, mas realmente é super possível você realizar esse trabalho remotamente. Certo. Regis, assim, partindo mais pro nosso final agora, em poucas palavras, como que a gente poderia definir o mindfulness? Eu acredito que o mindfulness é uma prática de exercício de momento presente, de você buscar presentificar a sua vida, focar o que está acontecendo no aqui e agora, sabe? Viver um dia de cada vez. É claro que você pode pensar no futuro, mas sempre construindo a médio prazo, né? Ou seja, eu acho que o mindfulness promove uma consciência de você perceber que o seu futuro só vai se dar se você agir no momento presente. Então, mindfulness para mim é exatamente isso, é viver intensamente o seu momento presente para que o seu futuro que você deseja aconteça realmente. Ótimo, muito bom. Certo, Regis, olha, eu agradeço muito a participação aqui com a gente nesse episódio. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante de toda essa temática, né? Se alguém quiser fazer contato contigo para saber mais sobre mindfulness, para talvez marcar alguma orientação, alguma coisa, eu tô aqui com o seu Instagram, que é o regis.psicólogo, correto? @regis.psicólogo. Tem algum outro contato que você gostaria de deixar para o pessoal entrar em contato contigo? Pode ser o meu e-mail também, que é o regis.lisboa@gmail.com, e o meu WhatsApp, que daí é 839-8211-5868. Pode me encontrar nessas plataformas aí que a gente conversa e marca uma orientação, pode marcar um plano, né, de trabalho através do Mindfulness. Maravilha. Eu vou deixar também na descrição do vídeo para quem estiver escutando pelo YouTube. Pode pegar lá, vai estar os contatos do Regis certinho para vocês. Regis, a gente agradece muito a participação aqui nesse episódio do Sessão Brainstorming. Era um tema que eu queria falar já faz tempo e quem sabe a gente não marca uma próxima aí para aprofundar mais um pouquinho nessas questões. Maravilha, então, Patrícia. Eu fico muito feliz de ter recebido seu convite para falar sobre Mindfulness e também poder participar do seu brainstorm, né? Uma proposta muito bacana mesmo de trazer esse tema para o pessoal aí entender, e fico aberto para a gente fazer novos podcasts falando mais ainda sobre o Mindfulness ou até realizando práticas, né? Daí fica ao critério de você. Beleza, então. Eu agradeço também quem está escutando até agora. Logo mais a gente tem mais alguns episódios com outras entrevistas bem legais que a gente vai ter. Vivem outras tempestades de ideias aí para vocês. Beleza? Agradeço mais uma vez o Regis e a todos vocês. Até o próximo episódio.